Isso aí, galerinha. Vamos lá, né? Vamos continuar as nossas atividades aí, essas aulas não presenciais, abordando aí os conteúdos de geometria, né, de vocês, terceira série do ensino médio. Ah, Ressalto que, para vocês, principalmente, é importante a participação de vocês, o último ano, por mais que nós estamos no período de pandemia, não pode ser adiadas, mas serão remarcadas provas de vestibulares, o Enem, concursos públicos, então não deixem que essa pandemia afete, né, o desempenho de vocês enquanto estudantes, não se deixem enganar, né, pelo sistema, busquem se dedicar a estudar, não se apeguem ao depois eu corro atrás, depois recupera, depois vai remarcar, eu vou ter tempo, né? Quem se antecipa geralmente sai na frente. Então, tenham atenção, estudem, levem a sério. Qualquer dúvida, eu ressalto que estou à disposição de vocês, sempre estou falando lá no grupo de WhatsApp, estou à disposição de vocês, se precisar a gente busca outros meios de se falar para, de forma pontual, atender alguma dificuldade, alguma demanda do conteúdo que vocês não estão conseguindo desenvolver, ok? Mas, enfim, nós iniciamos então hoje uma aula de retomada do conteúdo, tirar algumas dúvidas, eu acredito, e corrigir as nossas listas de exercícios referente às aulas de 4, 11 e 18 do 5, né, do terceira série do ensino médio do Genserico, e referente ao conteúdo de geometria que a gente está trabalhando, ok? Vamos lá então, qualquer dúvida, vocês podem ir anotando no caderno e depois, posteriormente, me procurando no WhatsApp, no grupo da sala de vocês, tá bom? Então, para a nossa primeira demanda do dia, referente ao gabarito de geometria da aula de 5 do 5, né? Tratava da equação da circunferência, a relação raio e ponto e arco. De cara, a gente já faz uma abordagem de que toda circunferência tem uma equação que a define, né? Geralmente essa equação é a equação quadrática, com duas incógnitas, sendo que cada incógnita tem a sua potência quadrada, né? É o perfil geral, vamos dizer assim, simplório de tratar de uma equação da circunferência. A equação da circunferência não vai fugir daquelas relações que a gente já viu em outros conteúdos, que aborda centro da circunferência, raio e um ponto qualquer sobre uma região da circunferência ali, num arco qualquer, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente. E para isso, ele dá uma formulazinha para a gente, né? Essa formulazinha bem simples, bem tranquila, e vamos seguir para o exercício que vocês vão vê-la lá dentro do exercício. Seguinte, uh, determine a equação da circunferência cujo centro coincide com a origem do sistema cartesiano e cujo raio mede 3 unidades. Então, ó, o centro da minha circunferência que eu quero encontrar a equação é o próprio centro do plano cartesiano. E o plano cartesiano, o centro vale quanto? Vale 0 para x e 0 para y, né? Então, você já achou uma coordenada C, que é o centro, que é 0 e 0, certo? O raio, ele te deu a medida, ele falou que esse raio mede 3 unidades. É muito simples, você vai pegar aquela famosa formulazinha de x menos a quadrado mais y menos b quadrado igual ao raio ao quadrado, né? Pois ela até duas vezes aí, ó, x menos a quadrado mais y menos b quadrado igual ao raio ao quadrado. Você vai usar só uma. Nós temos o centro, não temos? Qual que é a coordenada do centro dessa circunferência? 0 e 0, porque falou que a circunferência, o centro dela coincide com o centro do plano cartesiano. Então, 0 e 0, né? Repetir também duas vezes aí, desconsidera 1. E o raio vale 3, certo? Então, se o raio vale 3, a gente tem a formulazinha montada. O que eu vou fazer? Quem é A e quem é B? São as coordenadas do meu centro, certo? Coordenadas, os pontos de coordenada A é o x do meu centro, o ponto de coordenada B é o y do meu centro. Só substituir, vai ficar como? X menos A é 0 ao quadrado, mais y menos B é 0 ao quadrado, que é igual ao raio que vale 3, certo?
o meu raio vale 3. Se o meu raio vale 3, x menos zero ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. O quadrado aí virou um número maior, talvez a configuração, pessoal, mas não é 32, é 3, tá? Ao quadrado, tá bom? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Logo, eu posso passar o 9 para o lado esquerdo da operação, vai ficar, porque os zeros podem sumir, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá de lá mais, aí para cá, menos 9, certo? Logo, x quadrado mais y quadrado menos 9 igual a zero. Tá aí a nossa equaçãozinha da circunferência, certo? Muito simples, muito tranquilo, né? Qualquer dúvida, só me procurar. Na questão 2, ele pedia para determinar a equação normal da circunferência, onde o centro dela era 3,9 e o raio media 5, né? Que é a equação normal, é a equação reduzida da minha circunferência, né? Então, ela tem a formatação de um produto notável, né? Dos quadrados da equação, então, x menos a quadrado mais y menos b quadrado igual a raio ao quadrado é a minha fórmula. A e B são x e y nessa sequência do centro. Então, x menos o A vale 3, né? Porque no centro x vale 3 ao quadrado, mais y menos 9 A ao quadrado, igual ao raio que vale 5 ao quadrado. Só resolveram, né? Quadrado do primeiro menos mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos, então ela fica menos, mais quadrado do segundo, porque número negativo elevado a expoente par fica positivo, né? Então, x ao quadrado menos 6x mais 9, mais y ao quadrado é y, mais duas vezes o primeiro, 2y, vezes o menos 9, dá menos 18y, mais o quadrado, menos 9 elevado ao quadrado, número negativo elevado a expoente par, fica positivo. 9 ao quadrado, 81. Igual a 5 ao quadrado, que é 25. Eu já adiantei, como ele estava antes da igualdade, passei com o sinal trocado para dentro da igualdade, menos 25. Isso igual a zero. O que eu fiz depois? Eu organizei incógnitas diferentes com os quadrados, coloquei no início da operação, x ao quadrado mais y ao quadrado, resolvi o que dava para resolver, certo? Menos 6x mantive, menos 18y mantive, 81 menos 25, né? Mais o 9, deu 65. Isso é igual a zero. Tá aí a nossa equação normal, vamos dizer assim, da minha circunferência. Super tranquilo, né? Próxima questão. Considerando que o centro de uma circunferência no plano cartesiano tem coordenadas 3 e 1, então o centro é 3 e 1. Calcule o tamanho do raio, de forma que um ponto na extremidade da circunferência, opa, esse ponto vai estar lá sobre a circunferência, né, no arco, possui coordenadas 4 e 2 e tenho a coordenada do centro, que é 3 e 1. Se a gente pegar a fórmula da distância, respeita perfeitamente o meu raio, não respeita? Aquela fórmula do quadrado da distância é igual a raiz quadrada dessas crianças igual ao raio, né? Então, é a própria fórmula, se vocês repararem, da equação da circunferência, né? A diferença é que eu coloco raiz em tudo, corto, não tem raiz e coloco quadrado, o inverso dos quadrados, né? Sobra aquela formulazinha de equação da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Logo, x é o x do meu ponto, né, da coordenada. P vale 4. O A é o x do centro, que vale 3 ao quadrado, mais o y é o y do ponto, que vale 2, menos o b é o y do centro da circunferência, que vale 1. 2 menos 1 ao quadrado, que é igual r ao quadrado. É quem eu quero encontrar, o meu raio, né? Se eu resolver 4 menos 3 dá 1 ao quadrado é 1, mais 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Então, ficava r ao quadrado é igual a 2. Coloca a raiz de cá e de lá, porque a incógnita está ao quadrado. Corta o quadrado da incógnita com a raiz, sobra a raiz de 2. Logo, o meu raio equivale à raiz de
2. Tranquilo, super simples, né? A gente passa a analisar a lista de exercício do dia 12/5, né? A gente quer determinar uma equação da circunferência a partir de uma equação quadrática. Questão 1. Verifique se a equação x² mais 3y² menos 6x mais 4y menos 9 igual a zero pode ser considerado uma equação da circunferência. Olha só, a gente tem alguns passos para analisar uma equação quadrática, se ela é ou não de uma circunferência. Ela tem que respeitar algumas hipóteses, que foi objeto de estudo anteriormente nas nossas videoaulas, né? A gente bateu bastante nessa tecla, abordou e tirou dúvida, principalmente desse conteúdo nos grupos de WhatsApp. Olha só, entre as condições, as incógnitas, os coeficientes A e B precisam ser iguais e não podem ser zero. Que coeficientes que são esses? Os coeficientes A e B, os que estão com x² e com y². Nesse caso aqui, o x² está sozinho, é como se tivesse 1 com ele, né? E o y² tem o 3, então 1 é diferente de 3. Aqui eu já mato a charada da questão. Por quê? Porque são diferentes, e a minha obrigação é que eles teriam que ser iguais, para eles serem iguais e eu passar para o próximo passo e analisar o próximo quesito, para ver se ela respeitaria os 3 quesitos de ser uma equação da circunferência, ok? Então, aqui eu já elimino a condição e falo, não, não é uma equação da circunferência. Por quê? X² está sozinho, então é 1, o A. E 3y², o B é 3. Então, o A que é 1, o B que é 3, são diferentes. Se eles são diferentes, essa equação não pode ser de uma circunferência, ok? Já na questão 2, verifique se a equação x² menos 6x mais 4y mais 1 igual a zero pode ser considerada uma equação da circunferência. Nesse caso, se a gente olhar novamente para a primeira condição, elimina essa possibilidade. Por quê? Eu não tenho y² aqui, eu tenho só o x². Isso aqui é uma equação de segundo grau, uma equação quadrática, né? É pré-definida, porque eu tenho uma incógnita y aí ainda, né, que impossibilita as condições dela. Mas voltando à condição de ser uma equação da circunferência, eu só tenho o x². Logo, se o y² não aparece aqui, eu considero que o b, que acompanha o y², valia quanto? Zero. E 0 vezes y² dava zero. Some com o y². Então, ele descumpre a condição de que ele não pode ser zero, nem o A e nem o B pode ser zero. Então, eu já elimino aqui também. Isso aqui não pode ser uma equação da minha circunferência, ok? Agora, vamos para a próxima questão. Na 3, verifique se a equação menos x² menos y² mais 8x mais 8x menos 7 igual a zero pode ser uma equação. Essa equação pode ser considerada uma equação da circunferência, né? Então, nós temos a equação da circunferência apresentada e nós temos que seguir alguns passos e condições que determinam para a gente se ela seria ou não uma equação da circunferência. Primeiro passo, analisar os coeficientes A e B. São os coeficientes que acompanham, já falei para vocês, x e quadrado e y² da minha equação analisada neste momento, né? Então, ó, o x² é menos x² e o y² menos y². Então, deduz que nós temos ali, ó, 1 com o y² e o número 1 com o x². Então, ficaria menos 1x² e menos 1y². Logo, menos 1 e menos 1 são iguais. Se são iguais e ambos, menos 1 e menos 1, não são zero, porque são menos 1, é óbvio, ele respeita a primeira condição de que essa equação seja uma equação da circunferência, certo? Segundo, o coeficiente de xy é igual a zero. O que é esse coeficiente de xy? Sabe quando a gente pega lá a equação da fórmula da equação da circunferência para encontrar a equação da circunferência, a equação normal da circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio? Então,
lá naquele momento, se você pegar aquilo ali e fazer o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo para um lado, depois para o outro também, desenvolver, abrir, dissociar aquela equação, ao organizar aquela equação, nós vamos ter um coeficiente lá, que é o coeficiente C, que a gente chama de coeficiente que acompanha o produto entre os dois coeficientes principais x, y. Esse coeficiente xy, ele tem que estar zerado. Se ele aparecer dentro da minha equação, aquela equação nunca vai poder ser uma equação da circunferência. Se ele não aparece, que é o caso da equação da questão 3, como ele não aparece, já que ele não aparece, a gente deduz que ele vale zero. Se ele vale zero, respeita mais uma condição para que essa equação possa ser considerada uma equação da circunferência, certo? Por fim, para a gente finalizar a comprovação de que ela seja equação da circunferência, eu tenho que pegar essa equação e passar ela para a forma reduzida. Aí nós vamos verificar a última condição. Qual que é a última condição? De que o termo que está depois da igualdade, que é o próprio raio, ele tem que ser maior que zero. Ele não pode ser negativo e nem zero, certo? Então, olha só. Se eu pegar menos x quadrado menos y quadrado mais 8x menos 7 igual a zero, vou trazer ela lá para o produto notável, né? O inverso do produto notável, escalonar ela. Vamos multiplicar ela por menos 1 para deixar quem está negativo positivo, para ficar mais fácil, certo? Ficou aí 8x quadrado mais y quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Ó, x quadrado menos 8x, né? Mais y quadrado mais 0y, certo? Porque não aparece outro y na equação, considero que o y valia zero, certo? Igual ao número que está sozinho, que é igual a menos 7, ok? X quadrado menos 8x mais 16, certo? Mais y quadrado mais 0y, né? Continua, não tinha o y. Peguei o 16 do produto dos quadrados, como ele era um valor numérico, eu posso jogar ele lá para depois da igualdade, certo? Posso colocar um 16 lá depois da igualdade. Vai ficar x quadrado menos 8x mais 16 mais y quadrado mais 0y igual a menos 7 mais 16. X quadrado menos 8x mais 16 mais y quadrado mais 0y mais 0 igual a menos 7 mais 16, estou isolando o zero novamente. Só vou reduzir isso aqui, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo para dar isso aqui. O próprio x mais 4 ao quadrado. A y mais 0 ao quadrado. Representaria essa equação dissociada quadrática. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, 8x, mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16. Do mesmo jeito de cá, y ao quadrado mais 0y mais 0, né? Sobrou menos 7 mais 16 depois da igualdade, que eram dois valores numéricos, você podia isolar eles depois da igualdade. Menos 17, menos 7 mais 16 igual a 9. Está aqui a nossa equação reduzida da circunferência, x mais 4 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado igual a 9. Lembrando que isso aqui é a caracterização da fórmula da equação da circunferência, né? X menos a ao quadrado, x mais a ao quadrado, mais y mais b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Esse a gente já sabe que o raio vale 9. E 9 é maior que zero. Se 9 é maior que zero, então isso aqui a gente pode predeterminar que representa uma equação da circunferência, certo? A gabarito da aula de geometria do dia 19 do 5. Né? Continua a gente identificando, brincando com equações quadráticas da circunferência, na forma geral ou reduzida. Questão 1. Considere que o centro de uma circunferência no plano cartesiano tem coordenadas de centro 3 e 1. Pede para calcular o tamanho do raio de forma que o ponto que está na extremidade da circunferência possui coordenada 4 e 2. Aquela formulazinha de equação da circunferência, né, que é a dissociação da raiz quadrada da distância entre pontos. Então, a gente tem lá x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado.
x é a medida de x do ponto, né, da coordenada, da extremidade lá, sobre o arco da circunferência, então vale 4, menos o A é o x do centro da circunferência, da coordenada de centro, que vale 3, tá lá, né, no enunciado ao quadrado, mais y é o ponto y, que está sobre o arco lá na circunferência, que vale 2, do ponto P, menos o b é o y do centro da circunferência, que vale 1 ao quadrado, que é igual ao raio. Então, 4 menos 3, 1 ao quadrado, 1 mais 2 menos 1, 1 ao quadrado, continua 1, que é igual ao raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado é igual a 2, coloca tudo dentro de raiz, corta o quadrado do raio com a raiz, sobra raio, sobrou raiz de 2. Então, raio vale raiz de 2. Questão 2. Pede para verificar se a equação menos x quadrado menos y quadrado mais 8x menos 7 igual a zero pode ser considerada uma equação da circunferência, né? Então, se a gente olhar para os coeficientes menos 1, então, são iguais e eles não são zero, logo, respeita a primeira condição. A segunda condição, o coeficiente x e y não aparece dentro da equação, porque o produto entre x e y não aparece, então a gente considera que ele é zero. Se ele é zero, respeita a segunda condição. E, por fim, a gente pega a equação, escalona ela, passa ela na sua forma reduzida, né? Junta x com x quadrado menos 8x, dentro de um parênteses, mais y quadrado mais 0x, y, porque não aparece o y lá sem o quadrado, então a gente considera que ele valia zero, o coeficiente dele. O valor numérico extrai para fora da igualdade, né? Se eu dissociar essa equação aí, eu vou chegar em x mais 4 ao quadrado mais y mais zero ao quadrado, que nada mais é que o produto notável daquilo lá, né, de início, igual a 9. 9, então, é o meu raio, que é maior que zero. Se ele é maior que zero, então ele representa, respeita os 3 pontos de coeficiente A e B iguais e diferentes de zero, coeficiente x, y, que não aparecer na equação, ser igual a zero, e a forma reduzida da equação, o raio ser maior que zero. No caso, ali é 9, então ela é uma equação de uma circunferência. Questão 3. Verifique se a equação x quadrado mais y quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a zero pode ser considerada uma equação da circunferência. Se a gente olhar para ela, x quadrado mais y quadrado, ambos têm coeficiente igual a 1, então eles são iguais e diferentes de zero. Então, respeita a primeira condição, certo? Segunda condição, o coeficiente xy é igual a zero, ele não aparece dentro da equação, nesse caso também. Terceira condição, eu escalonei ela para a sua forma reduzida, né? Para o produto notável, voltei ela para o produto notável, e ao voltar para o produto notável, né, escalonando, e juntando x com x, y com y, sobrou x menos 2 quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16. Logo, o raio, que é igual a 16, é maior que zero. Logo, a gente pode considerar esse raio como maior que zero. Logo, essa equação é uma equação da circunferência. Então, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me procurar no WhatsApp. Vão anotando as dúvidas, façam correção no caderno, as que vocês tiverem errado, copiem, parem o vídeo, copiem do gabarito que vai ser enviado para vocês, identifiquem os erros que vocês cometeram, e qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Um abraço.